Queridos, tempos de lutas, tempos de dificuldades. A melhor coisa que temos, ler a palavra do Senhor e nos guiarmos pela palavra do nosso Deus. 1 de Pedro, capítulo 4, nós vamos ler dois trechos dessa carta tão especial da palavra do Senhor. Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonha, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, daqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Capítulo 5, a partir do verso 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, o que vivemos nesses dias totalmente diferentes, totalmente estranhos. Eu nunca imaginei que nós fôssemos passar por uma situação dessa. Essa semana eu li um testemunho de um querido pastor que foi meu professor lá na Faculdade Teológica, o pastor Sória, pastor da Igreja Batista, da Igreja Evangélica Batista do Alto da Moca, e ele colocando que nos seus 50 anos de ministério, ele nunca havia suspendido os cultos e os trabalhos da igreja. E ele entendeu que este é um momento, a igreja, os templos estão fechados, mas o evangelho está aberto, a pregação do evangelho está aberta. E como pessoas que têm entrado em contato comigo através dos nossos programas de televisão, muitos pedidos de oração. Queridos irmãos, nunca recebi tantos pedidos de oração como recebi nessa última semana, nesses últimos dias. E é muito interessante como Deus prepara as nossas palavras. As pregações que eu fiz na televisão e as pessoas comentando que tem sido um bálsamo sobre a vida delas. E a palavra de Deus aqui em Pedro, que foi escrita 2000 anos atrás, parece tão atual. Parece que é uma palavra para nós no dia de hoje. Porque é a palavra do nosso Deus, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é poderosa e nos leva a entender os dilemas, as dificuldades, os sofrimentos da vida. Andar com Deus, andar com fé, é saber ter uma postura de cristão. Esse sofrimento não fomos nós que o buscamos.
Esse sofrimento que estamos passando, esse momento que estamos atravessando, é um momento que está passando e vai passar em nome de Jesus. Creia nisso. Por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé. Infelizmente, algumas pessoas estão muito preocupadas com as questões financeiras. Deixa eu te trazer uma palavra de Deus, que Deus me deu nessa noite quando eu estava orando. Deus nos diz: eu sou o Deus provedor, o Deus que te sustentou até agora, e eu continuarei te sustentando. Queridos, creia que Deus nos dará toda a provisão. Nós estamos enfrentando, algumas pessoas estão enfrentando dificuldades, mas Deus nos dará toda a provisão. Deus nos dará todos os recursos. O que nós precisamos fazer? O texto nos recomenda, queridos irmãos, que nós possamos estar firmes em Cristo Jesus. Confiar a nossa vida no fiel Criador e praticar o bem. Continuar confiando a nossa vida em Deus. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus cuidador, nós temos um Deus zeloso, nós temos um Deus que Ele anda conosco, que Ele está diante de nós. Nós temos um Deus que nos dá o Espírito Santo dele para nos fortalecer, para nos dar inteligência, para nos dar sabedoria. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se estamos sofrendo, que não seja por nossa escolha ao pecar, mas que seja uma escolha por sermos fiéis a Deus. E quando somos fiéis a Deus em todos os momentos, nós vencemos todas as dificuldades em nome de Jesus. Creia nisso. Creia nessa palavra hoje. Nós vamos vencer, nós vamos atravessar e sairemos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, além de confiar, que essa é a regra básica, ele nos diz algumas recomendações, Pedro. Ele diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se. Não venhamos a querer sermos o Senhor da razão. Me enviaram um vídeo essa semana de uma pessoa que marcou a data da volta de Cristo. Eu acredito que nós estamos na iminência da volta de Cristo, mas todas as vezes que você ouvir alguém querendo dizer para você a data da volta de Cristo, repreenda isso em nome de Jesus, porque isso não faz parte do nosso Deus. Humilhem-se. Vamos nos humilhar diante de Deus, vamos colocar o nosso rosto ao pó. O melhor lugar que temos hoje para estar diante do Senhor é com os nossos joelhos dobrados, orando e clamando a Deus pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, por este mundo. Humilhem-se debaixo da onipotente mão de Deus. Não vamos tentar ter o controle da ansiedade. Ele não está dizendo que nós não vamos ter ansiedade. O texto não diz isso. Mas ele está dizendo o seguinte: vocês recebendo essas cargas de ansiedade, de temores, peguem essas cargas de ansiedade e temores e lance nas mãos de Deus. Coloque diante do Senhor. Se você está muito aflito, se derrame diante de Deus, chore diante de Deus, se jogue diante do Senhor. Aqui ele nos diz uma palavra de alerta: estejam alertas e vigiem. Vamos vigiar, queridos irmãos. Vamos tomar cuidado com as informações que recebemos, que enviamos, os jornais. Às vezes muitas coisas estão querendo realmente tirar a nossa fé, destruir a nossa fé. Não aceite isso em nome de Jesus. Fiquemos firmes no Senhor. Então ele nos desafia a essas 4 atitudes: confiar em Deus, a se humilhar diante do Senhor, a lançar a nossa ansiedade diante de Deus, estar alerta e vigiar. É esse o nosso momento como crentes, alertas. E ele me disse assim:
E aí, pastor, nós vamos passar dessa daí. Eu virei e falei assim, não, eu só estou esperando o toque da trombeta. Eu só estou esperando o toque da trombeta. Eu estou alerta e vigiando, porque eu sei que o nosso Mestre, Senhor Jesus, Ele está aparecendo. Ele está mostrando os sinais da volta dEle. Ele está chegando. Por isso precisamos estar alertas e vigiar, para que a nossa fé esteja cada dia maior em Cristo Jesus, para que a nossa vida esteja cada dia maior em Cristo Jesus. Vamos resistir, versículo 9, vamos resistir permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, olha como que esse texto é atual, queridos, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O nosso casal de missionários lá na China, o nosso missionário que está lá na Espanha, na cidade de Madrid, a Ana, que frequenta a nossa igreja, que estão lá na Espanha também, os nossos irmãos que estão lá nos Estados Unidos, nossos irmãos, o irmão Cris, a irmã Zininha, que estão lá, Maria do Carmo, que está lá em Portugal, os nossos irmãos também que estão na África, que estão lá em Angola, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o que estamos enfrentando, queridos irmãos? Nós estamos enfrentando os princípios das dores, os princípios que nos mostram claramente, Cristo está voltando. E quando Cristo então fizer chamada, eu lá estarei, que é o hino que nós cantamos. Quando Cristo então fizer chamada, eu lá estarei. Eu quero que você esteja com a sua fé firme em Cristo Jesus. Eu quero que você esteja firme no Senhor Jesus. Então, se humilhando diante de Deus, lançando suas ansiedades, estando ali firme na presença de Deus. Observe agora então a promessa que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a sua vida e para a nossa igreja. O Deus de toda graça restaurará e confirmará e lhes porá em pé, em um firme alicerce. O nosso Deus de toda graça está conosco. Se você puder dizer isso comigo agora, em nome de Jesus, o nosso Deus de toda graça está conosco. Ele está conosco, Ele está na sua casa, Ele está na minha casa, Ele está conosco. Nós estamos orando por você, orando pela sua família e cremos que Deus restaurará, confirmará e nos porá de pé em um firme alicerce com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a minha recomendação nesse dia de hoje, em nome de Jesus, vamos confiar em Deus. Vamos nos humilhar debaixo das mãos do nosso Senhor. Não vamos deixar a ansiedade nos dominar. Vamos estar alertas, vigiantes no Senhor Jesus. Que Deus esteja te fortalecendo. Que o Santo Espírito de Deus esteja contigo nesse momento. Que os anjos do Senhor estejam acampados na tua casa nessa hora e daqui para frente. Que o Senhor Jesus esteja te abençoando, te guardando, te protegendo, te fortalecendo e que você continue crendo que o Deus de toda graça te restaurará, te colocará de pé, te fortalecerá a cada momento, a cada instante. Não há mal que o nosso Deus não transforme. Não há noite escura que o nosso Deus não venha romper amanhã com a estrela da manhã, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Confia em Deus, ande com o Senhor, esteja fiel com Ele a cada dia mais. Estaremos sempre aqui, firmes, orando, confiando nesse Deus. Se sofremos, queridos irmãos, por amor a Cristo, soframos firmes como Cristo, firmes na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe. E se você agora quer colocar a sua vida, a sua família agora diante do Senhor, eu quero orar por você nesse instante. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero, ó Pai, nesta hora, ó Deus, abençoar cada lar, cada família,
cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor renove a fé, a esperança. Que o Senhor traga, ó Deus, dessa tua graça maravilhosa. Que, ó Deus, o Senhor tire as ansiedades, o Senhor tire os desconfortos e derrame, ó Deus, uma porção dobrada de fé ao teu povo. Para que cada um, ó Deus, veja da tua glória e da tua força e do teu poder a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém.